são jovens, já presidentes da Câmara. É, ele resolveu hoje encaminhar no que fez muito bem. No que fez muito bem, enquanto tantos presidentes da Câmara ficavam engavetando pedido de impeachment ou de processo de quebra de decoro parlamentar, o Hugo Mota teve a iniciativa de pegar os pedidos de punição para Eduardo Bolsonaro, Do Bolsonaro. para o Eduardo Bolsonaro. Tem pelo menos uns três pedidos lá de punição, Quatro. acusando ele, quatro acusando ele de quebra de decoro parlamentar. Porque, embora Eduardo não esteja aqui, ele está se comportando como um deputado que só falta votar remotamente, né? À distância. Mas ele continua fazendo um tumulto gigantesco lá nos Estados Unidos, para onde foi mandado pelo papai dele, que precisa dele lá para ele conseguir sanções contra o Brasil, medidas contra o Brasil. Então, chegaram lá quatro pedidos de cassação de mandato do Eduardo por quebra de decoro parlamentar. Chegaram lá, eu digo, à mesa da Câmara dos Deputados. E o Hugo Mota encaminhou ao Conselho de Ética. Claro, isso é garantia de que o Eduardo Bolsonaro vai é, ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Eu não acredito nisso. Não acredito, porque o espírito corporativo da Câmara é muito grande. Ninguém quer punir ninguém para não ser punido no dia seguinte. Então todo mundo se protege ali dentro. Claro. Mas ele fez o que tinha que fazer. E como ele já disse ontem numa entrevista coletiva, que Eduardo está desempenhando um papel muito ruim para os interesses do Brasil lá fora, está se comportando não como um deputado brasileiro que defende os interesses do seu país, mas como um embaixador do tarifaço. A expressão é minha, não é do Hugo Mota, Embaixador do Tarifaço. embaixador do tarifaço. É o próprio Eduardo, o próprio Hugo Mota já censurou esse comportamento de Eduardo. E está sendo aconselhado também o seguinte: olha, se lá no Conselho de Ética não for dar em nada, ficarem lá enrolando para não cassarem o mandato do Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro, você tem que continuar contabilizando o número de dias que Eduardo está faltando às sessões, porque está lá, não está cá onde ele deveria estar. E aí chega um determinado número de dias de ausência do Eduardo Bolsonaro, que aí a cassação do mandato é automática, ele perde automaticamente o mandato dele. Pode ser um outro meio se o Conselho de Ética, como eu desconfio, não punir o Eduardo com uma cassação de mandato. Se punir, eu acho que vai ser uma censura, uma advertência, ou até uma suspensão do mandato por alguns meses, mas cassação de mandato, eu duvido muito. Agora, como Eduardo sabe que se voltar aqui será preso por tudo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos e por tudo que ainda fará contra o Brasil, porque não é uma outra coisa, é contra o Brasil, para tentar salvar o papai dele, que ele sabe que não vai salvar, ele prejudica os interesses do Brasil e não está nem aí para isso. Então, ele sabe que se ele voltar, ele vai ser preso, porque ele já está sendo investigado por crime de violação da soberania do seu Soberania. próprio país, Tem. atentado contra a soberania do seu próprio país. Então, ele vai perder, um dia ele vai perder o mandato, ou por ausência, por não estar aqui trabalhando como deveria estar trabalhando, entendeu? Ou por outro crime qualquer. Ele não vai desembarcar aqui de volta nem tão cedo, Vai. nem Tá tão com cedo. medinho. Tá, claro que Sinto, sim. sinto, sinto, Agora, a sinto. gente falou do, a gente falou do Hugo Mota, mas tem mais uma coisa interessante, que aí não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro.